Ok? Todo mundo vendo aí? Sim. Então vamos lá. Nós vamos começar então falando aqui sobre a caixa torácica e o pulmão. Para a gente poder falar a respeito dessa parte do sistema respiratório, é muito importante que vocês compreendam o comportamento que a caixa torácica e a estrutura pulmonar têm uma em relação à outra, né? Quais as estruturas que estão envolvidas e como elas se relacionam. Isso é extremamente importante. Então, quando a gente começa a falar sobre esse assunto, eu quero que você observe esse detalhe, né? Ó, a estrutura da caixa torácica, né? A organização das costelas, os músculos que vão estar contidos nessa região, nessa estrutura que é o gradil costal, e que tipo de ação essa musculatura exerce sobre as costelas. Então, o que nós temos aqui para poder observar? Quando eu falo de caixa torácica, eu quero que vocês entendam o seguinte, que as costelas que estão se organizando aqui entre o externo e a coluna torácica, né, a coluna vertebral, porção torácica dela, elas apresentam sempre a tendência de elevação. Ou seja, é como se elas adotassem uma posição inspiratória nata. Por quê? Porque a musculatura inspiratória que está presa nessas costelas, o tônus dessa musculatura, ou seja, aquela condição de contração leve e constante, ela está sempre tracionando as costelas no sentido superior, ou seja, sempre tentando elevar as costelas. Então, pensando nisso, nós entendemos que a caixa torácica ela tem uma tendência natural de expansão, tá bom? Sempre querendo se tornar maior, com as costelas mais elevadas, né? E com isso proporcionar a inspiração no sujeito. Em contrapartida, dentro dessa caixa torácica, nós vamos encontrar a estrutura denominada pulmão. E o pulmão, ele é constituído por uma estrutura elástica extremamente forte, né? Onde a tendência dessa estrutura elástica é sempre se encolher. Então, nós temos opostos, não é? Eu tenho lá dentro da cavidade torácica um órgão com uma estrutura elástica querendo se encolher e ficar pequenino. E eu tenho aqui do lado de fora toda a estrutura da caixa torácica querendo se expandir e ficar grande, né? E aí o que acontece? Eu preciso unir esses dois elementos, tanto o pulmão quanto a caixa torácica. E aí, para a gente conseguir fazer a união dessas estruturas, nós vamos então observar o seguinte, ó, que existe um tecido de revestimento, né, que vai fazer todo o revestimento da caixa torácica, íntimo à caixa torácica, pela sua parte interna, e nós vamos ter o mesmo tecido revestindo também a estrutura que envolve o próprio pulmão, pela parte externa dele agora, né? E aí, desse modo, nós vamos conseguir fazer com que haja uma proteção, tanto para a caixa torácica quanto para o pulmão, e vamos deixar uma lacuna entre eles, tá bem? Então, olha só, nós vamos ter aqui, ó, a pleura, que reveste a caixa torácica, denominada de pleura parietal. E nós teremos a pleura que reveste o pulmão, chamada de pleura visceral, tá bom? Então, entre esse tecido aqui, ó, que dá ao pulmão um certo brilho, e este outro aqui, ó, que é mais fosco, né? Esta região, ó, existe um espaço. O que vai acontecer? Essa pleura, ela tem um componente seroso na parte entre os órgãos, né? Entre a caixa e o pulmão. E esse componente seroso, ele fica secretando, não é? Uma substância ali, que é o líquido pleural. Então, aqui dentro, ó, nesta região aqui, espalhado por toda a superfície da pleura, nós teremos a produção desse líquido e o espalhamento dele
dentro dessa cavidade, que é a cavidade pleural. O sistema linfático instalado nessa região, ele fica succionando o excesso desse líquido, ele fica absorvendo o excesso desse líquido. E toda vez que ele faz essa absorção, ele leva com ele o volume em excesso do líquido pleural e leva também quantidades aéreas que estão ali. E isso cria uma espécie de um vácuo entre as duas pleuras. À medida com que esse vácuo vai se estabelecendo, ou seja, que a pressão ela vai se tornando negativa, a estrutura da pleura visceral, que é presa, bem íntima ali ao pulmão, ela vai sendo sugada de encontro à pleura parietal. Até que as duas pleuras fiquem unidas, não é? A ponto de você observar isso através de uma radiografia, por exemplo, e não conseguir enxergar mais o espaço pleural que nós falamos que existe entre as duas partes da pleura. Tudo bem? Então, existem dois tecidos, denominados pleuras, uma chamada de parietal, a outra chamada de visceral. Não é? Entre elas, um espaço, que é o espaço pleural, e dentro desse espaço pleural, a secreção de um líquido pleural. Nesse espaço, existe uma pressão negativa. Essa pressão negativa, ela suga a pleura visceral de encontro com a parietal. Ou vice-versa, né? A parietal de encontro com a visceral. A ponto desse espaço que nós falamos que existe aqui, ó, se tornar praticamente inexistente. E aí ele passa a ser chamado de espaço virtual. Né? Por que o nome espaço virtual? Porque eu não consigo enxergar esse espaço. Né? Eu sei que existe uma separação entre os tecidos, mas eu não consigo ver esse espaço naquela região. Tá bem? Então, a pleura visceral vai ficar muito próxima da pleura parietal, a ponto de você conseguir separar uma pleura da outra. Pois não. Professor, quando você tem extravasamento de líquido, o acúmulo é nesse espaço? Isso. Quando você fala assim, o cara tá com água no pulmão, né? Você ouve uma fala assim. O que você espera que esteja acontecendo? Que haja um volume de líquido dentro desse espaço, dentro do espaço pleural. Por isso que é possível, nesse momento, você usar uma agulha ou um dreno e remover aquele líquido de lá de dentro. Porque ele não é um líquido que está dentro do tecido. Ele é um líquido que está dentro de uma cavidade, né? A cavidade pleural. Então, fala-se de uma toracocentese, fala-se de uma drenagem pleural, né? Uma drenagem de tórax. Então, o que você está fazendo? Você está removendo um volume de líquido de dentro dessa cavidade pleural. Tudo bem? Então, é dessa maneira que você deve observar esse tipo de situação aí que o Silvio está perguntando aí para a gente. Então, assim, esse detalhe, né, quando você enxerga essa constituição da pleura, a organização dela em relação às estruturas, tanto costal quanto pulmonar, você percebe que agora existe uma adesão devido à pressão negativa que faz com que as duas estruturas se aproximem. Então, aquela que queria se expandir completamente não consegue, ela é sugada um pouquinho no sentido mais interno, e aquela que gostaria de encolher e fechar completamente também não consegue. Acaba tendo que ceder e ficar presa ali no gradil costal. Então, se estabelece, não é, um ponto basal, uma posição basal entre caixa torácica e pulmão. Embora eles tenham ponderado o posicionamento, não é, eu não posso esquecer que o pulmão gostaria sempre de encolher e que a caixa torácica gostaria de expandir-se. Então, sempre tem essa tendência, ok? Então, pensando nisso, eu vou nessa pergunta que o Silvio fez. Imagine que nós tivéssemos uma perfuração aqui, ó. Sujeito que toma uma facada aqui no tórax, ou um tiro aqui no tórax. O que acontece? Perfura-se as pleuras, perfura-se o tecido pulmonar. E o ar que está entrando aqui dentro do pulmão, ele começa a extravasar.
e ele começa a vir aqui, ó, para o espaço pleural. Então, ele sai de dentro do pulmão, atravessa o orifício aqui da pleura visceral e começa a se acumular aqui, ó, entre a pleura visceral e a pleura parietal. Aquela pressão que era uma pressão negativa, concorda que ela desaparece? Né? Se está começando a vazar ar lá dentro, eu começo a ter pressão agora positiva. E o que mantinha a união das duas pleuras era a pressão negativa. Portanto, se eu não a tenho, significa que agora as vontades, né, as tendências dos dois elementos anatômicos voltam a ser mantidas. Ou seja, o pulmão começa a colabar, começa a ficar pequenininho aqui, e o tórax desse lado começa a ter as suas costelas mais elevadas. Tá bem? Então, quando você olha na radiografia de tórax, você vai conseguir perceber isso. As costelas do lado que tem o problema, não é? Do hemilado que tem o problema. As costelas mais retificadas, porque se elevaram, e o pulmão reduzido de tamanho, ok? E a presença de um volume aéreo grande dentro desse espaço pleural, que pode aumentar com o passar do tempo, se aquele orifício que foi aberto pela arma branca ou pela arma de fogo não for fechado. Professor, Tá, sim? pneumotórax espontâneo, como que acontece? Isso. Pneumotórax hipertensivo, qual que é a diferença deles? Isso, então assim, ó, isso que eu acabei de falar é um pneumotórax. Ah, tá. Só que esse pneumotórax, ele foi pelo trauma, né? Ah, tá. Trauma com a arma branca ou com uma arma de fogo. O pneumotórax hipertensivo, espontâneo, que você comentou, ele vai acontecer da seguinte maneira. Existem indivíduos que desenvolvem uma dilatação dos alvéolos. Né? Os alvéolos começam a sofrer uma dilatação, criando uma espécie de uma bolha aérea muito próxima aqui da região da pleura visceral. Indivíduos que normalmente criam esse tipo de situação e acabam tendo várias dessa, são os indivíduos que fumam e desenvolvem aquela doença chamada de enfisema pulmonar. O enfisema pulmonar, ele caracteriza-se pela dilatação de bronquíolos terminais e dos alvéolos, não é isso? Não sei se vocês já estudaram alguma coisa a respeito disso nas disciplinas que vocês estão estudando. Já viram alguma coisa, né? Uhum. Então, assim, você começa a ter as dilatações, esses septos alveolares, eles vão sendo destruídos, e aí, onde você tinha um saco alveolar, você acaba dando origem a uma bolha enfisematosa. Então, significa que numa determinada região aqui do pulmão, ao invés de você ter vários pequenos alvéolos com ar, você vai ter um saco alveolar cheio de ar, sem aquela septação interna. Isso vai aumentando de tamanho e chega um momento que ele rompe. Como ele está muito próximo da pleura, ele acaba rompendo a pleura também, pleura visceral. E aí o ar que estava dentro daquela bolha enfisematosa, ele vem aqui para fora. Fica entre a pleura visceral e a parietal. Nesse momento, eu começo a comprometer a pressão negativa. Então, isso é um pneumotórax espontâneo. Né? A etiologia dele foi a ruptura da bolha enfisematosa. Na maioria das vezes, é isso que acontece. Quando que ele se torna um pneumotórax hipertensivo? Quando ele tem um volume aéreo muito grande aqui dentro, né, forçando, gerando uma pressão positiva alta, gerando uma compressão sobre a estrutura pulmonar, fazendo com que ele colabe violentamente. Ou seja, aquela tendência que ele tinha de fechar-se, agora realmente acontece. Ele fica pequenino ali na região mediana. E isso compromete a função ventilatória. Né? O sujeito que estava fazendo uma ventilação pulmonar, nesse momento ele passa a trabalhar apenas com um dos pulmões. O outro para completamente. Então isso gera uma complicação respiratória para ele grave, aguda. E é necessário que se descomprima esse pulmão para ele poder voltar a se expandir e equilibrar as funções respiratórias.
Então, o termo hipertensivo vem disso, né, de você aumentar a pressão positiva no espaço pleural, causando o colabamento quase que completo, ou até mesmo completo, de um dos pulmões, tá bem? Então, essa é uma situação que é muito comum dentro de uma unidade de terapia intensiva, você receber pacientes que têm, não é, uma lesão de caixa torácica, uma lesão de pleura visceral, com extravasamento aéreo para o espaço pleural e formação do pneumotórax, tá bom? Então, isso é um assunto que é muito importante que vocês compreendam. Eu consegui responder aí a sua Sim, dúvida? com certeza, obrigada. Então, assim, ó, essa estruturação, ela deve ser bastante compreendida aí por vocês, tá bom? Agora aqui, olha só, é importante que a gente comente o seguinte, né? Já que nós sabemos dessa relação entre o gradil costal, né, a caixa torácica e os pulmões, e que essa relação ela é dada pela pleura parietal e pela pleura visceral, é importante que a gente consiga compreender também como é que essa pleura ela se organiza aí dentro, né? Perceba o seguinte, quando você olha essa imagem que eu coloquei aqui para vocês, você nota o seguinte, ó, que na caixa torácica, a parte inferior dela, eu teria uma abertura, se eu estivesse apenas com o esqueleto aqui, mas essa abertura que eu tenho, eu vou fechá-la, né? Vou colocar uma espécie de uma porta aqui, usando uma musculatura que dá para você ver um pouquinho dela aqui, ó, nessa região, e aqui, que eu vou chamar de diafragma, tá bem? Então, nós temos uma musculatura chamada diafragma, que vai ter as suas fibras presas lá nos corpos das vértebras, tanto da parte torácica quanto lombar, não todas as lombares, mas as primeiras lombares, e depois ele avança e se prende nas últimas costelas. Então ele faz o fechamento da abertura inferior da caixa torácica aqui, ó. Fica tudo fechado. Existe uma parte da pleura, que é essa pleura que está aqui, ó, que reveste esse diafragma pela face superior dele, ó. E eu vou chamar essa pleura aqui, ó, de pleura parietal, parte diafragmática. Tudo bem? Então, superiormente ao diafragma, porção superior da cúpula diafragmática, eu tenho uma pleura que reveste, denominada parte diafragmática da pleura parietal. Essa mesma pleura, ela sobe, faz o revestimento das costelas, tá vendo? Ó? E aí eu vou ter, então, a parte costal da pleura. Então, tudo isso aqui que eu estou tocando, ó, parte costal da pleura. E ela vai até na região superior da caixa torácica. Aqui nessa porção superior da caixa torácica, olha, o espaço entre os primeiros arcos costais, eu não tenho músculos fazendo isso, né, ó, fechando aqui, ó. Então essa região ela é literalmente aberta. Para quê? Para que haja passagem da traqueia, esôfago, vasos que vão em direção à cabeça, vasos que vêm da cabeça para o tórax. Então aqui existe uma abertura realmente acontecendo, tá bom? Tenho músculos que estão aqui, ó, e sobem, mas não há o fechamento dessa estrutura superior da caixa torácica. E a pleura, ela vai ter que passar por aí, né? Então, quando a pleura chega nessa região, ó, ela faz assim, ó, ela curva-se para mediano e desce. Então, nós vamos chamar essa região aqui, ó, de cúpula da pleura. Tá certo? Então, olha só, pleura parietal, parte diafragmática, pleura parietal, parte costal, e na porção superior, pleura parietal, cúpula da pleura. Cuidado com isso, porque é muito comum no decorrer da nossa aula nós falarmos sobre a cúpula do diafragma, tá bom? Cúpula do diafragma é aquela convexidade que tem. A pleura que reveste o diafragma é a parte diafragmática. Agora, a cúpula da pleura fica lá na região superior da cavidade torácica. Ó. Aqui vai ficar a cúpula da pleura. E essa pleura desce agora, olha, passando aqui próximo à região do coração, ali no pericárdio, não é?
e se prende de novo lá na região do diafragma. Ó. Como é que chama essa região aqui onde fica o coração? Não é o mediastino? Então, nós vamos chamar essa parte aqui, ó, pleura parietal, parte mediastinal. Tá bom? Então, a pleura parietal, ela vai contar com 4 partes. A parte diafragmática, a parte costal, a cúpula da pleura e a parte mediastinal da pleura. Isso é muito importante que vocês consigam se organizar, tá bom? Porque às vezes você vai ter um trauma, uma lesão, e vai ser necessário que você descreva em que região aconteceu o trauma. Né? Por exemplo, o paciente tem uma facada na base do pescoço. Quem que ele vai lesar? A cúpula da pleura. Não é? O sujeito teve uma facada no meio do tórax. Qual parte da pleura? Parte costal. Então, coisas desse tipo é necessário que você compreenda para na hora que você tiver que fazer um relatório, você vai poder descrever certinho a região anatômica que aconteceu a perfuração. Tudo bem? Deu para compreender essa parte aqui da aula? Ô, professor, ela se inserge aonde? A mediastinal? A mediastinal, ela fica presa na região do pericárdio. Ela fica aderida ali à região do pericárdio. Então, isso faz vocês perceberem, não é, que essa estrutura pleural aqui, ó, do lado esquerdo, forma uma cavidade que é totalmente distinta, separada, não é, da outra parte que fica do lado direito, ó. Não é? Então, o pulmão direito, ele não consegue se comunicar com o esquerdo, porque as pleuras parietais que fazem o seu revestimento aqui, ó, elas são individuais, não é? São separadas. Você não tem uma comunicação entre elas, ó. Você percebe que eu tenho a lâmina aqui na região do mediastino à esquerda e tenho outra lâmina aqui, ó, à direita, ó. Tudo bem? Deu para compreender isso aqui? Então, são cavidades separadas. Professor, então, se houver a perfuração do hemitórax direito, significa que eu não vou permitir, não é possível que haja entrada para o lado direito. Isso mesmo. Não é possível que haja transferência para o outro hemilado. Tá bom? Para a gente poder encerrar essa parte da pleura, observa isso, ó. A pleura parietal, ela faz todo um trajeto fazendo o revestimento da cavidade, da parte óssea, tá vendo, ó? Chega aqui na região mediana, ela dá meia volta e volta revestindo o órgão, ó. Como esse órgão, ele é lobulado, né? Você tem lobos, ela entra dentro da fissura, reveste a fissura também, ó, e sobe. E volta novamente até aqui a região central, para dar meia volta e fazer essa aderência com aquela que reveste a parte da parede. Ou seja, essa estrutura de revestimento é única. O mesmo tecido que reveste a parede é o tecido que reveste o pulmão, tá bom? A única diferença deles é do ponto de vista histológico. Você vai ter um tecido muito mais rígido, mais firme, fazendo o revestimento da parede, do que quando você compara com aquele tecido que reveste o pulmão. Mas esses tecidos são unidos, é uma coisa só. Ok? Olha lá, colocação da parte costal, tudo bem? E a relação que existe entre eles. Professor, se eu Sim? tiver o aumento do líquido pleural, pode acontecer também um pneumotórax? Tipo assim, sei lá. Não. Mas... Se você tiver o aumento do líquido e não há entrada de ar, você vai comprometer também o espaço pleural, vai gerar o fechamento do pulmão, mas aí você vai chamar isso de derrame pleural. Acontece também o aumento da caixa torácica? Você fala em função de estar entrando o líquido? Não. Aí nesse caso, não. Nesse caso, você só vai ter a compressão do pulmão e as costelas continuam na sua posição de origem. Tudo bem? Obrigada. Nada. Ô, professor,